Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Estamos dando início ao estudo de mais uma lição nossa, lição da Escola Sabatina, o qual esse ano estamos estudando o título geral Imitando a Cristo. E a lição de número 41 nós iremos estar analisando e estudando, sobre o título Obedientes da Lei Natural. Que todos possamos ter aproveito dessa lição, aqueles que não tenham conhecimento possam estar buscando cada vez mais essas importantes instruções. É o meu desejo aos meus irmãos, amigos, os interessados e aqueles que adoram e gostam de ouvir a palavra de Deus. Nós iremos dar início então a esta lição lendo o verso áureo, que assim nos diz que todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Está registrado em 1 Coríntios 9, 25. Esse é o verso áureo, trazendo já uma lição sobre abstinência, sobre algo que envolve a saúde, para que tenha uma melhora ou que tenha resultados positivos. A primeira pergunta diz: termos saúde é resultado do quê? Como devemos estar empenhados na obediência das leis de Deus? O versículo que traz essa pergunta é o mesmo que nós lemos no verso áureo, de todo aquele que luta, de tudo se abstém. E os comentários da pena inspirada, da profeta do Senhor, registrados aqui no Ciência do Bom Viver, na página 128 e 129. Diz que nunca será demais lembrar que a saúde não depende do acaso, é resultado da obediência da lei. Isso é reconhecido pelos competidores nos jogos atléticos e nas provas de resistência. Esses homens preparam-se de maneira mais cuidadosa, submetem-se a um treino perfeito, a uma estrita disciplina. O excesso ou a indiferença que enfraquecem ou prejudicam qualquer órgão ou função do corpo resultariam na derrota certa. Então isso aqui dizendo sobre o resultado do que, Então, se abster de certas coisas, aplicar uma resistência de maneira cuidadosa. Quão mais importante é tal cuidado para assegurar o êxito na luta da vida? Não são arremedos de batalhas aquelas em que nos achamos empenhados. Estamos pelejando num combate do qual depende dos resultados eternos. Temos inimigos invisíveis a enfrentar, anjos maus. Estão se esforçando para obter o domínio sobre toda criatura. Tudo quando prejudica a saúde, não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência de qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal. E daí mais difícil resistir ao mal. Aumenta o perigoso do fracasso e derrota. Lembrando essa parte aqui que nós estamos lutando, por uma coroa, incorruptível, algo espiritual. Os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Na luta em que nos achamos empenhados, podem ganhar todos quantos se disciplinam a si mesmo pela obediência aos retos princípios.
A prática desses princípios nos detalhes da vida é demasiado frequente e considerada como sem importância, coisa muito trivial para exigir atenção. Mas em vista das consequências em jogo, como alguma coisa daquilo com que temos de tratar insignificante, toda ação lança seu peso na balança, que determina a vitória ou a derrota. Os textos nos mandam: correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 24. Então, aqui nos ensina, essa primeira questão, como devemos estar empenhados na obediência, uma obediência restrita, seguindo passo a passo. Tudo para quê? Tudo para a nossa saúde, para nosso bem-estar físico, mental e moral. A segunda questão, separado aqui em 3 tópicos, A, B e C. Em que condição nos expomos ao risco de as doenças tomarem um aspecto mais perigoso? Que amplitude devemos dar à temperança? E o que é para nós a água pura? Vi que quando nos sobrecarregamos, ciência, vamos ler aqui, Ciência do Bom Viver, na página 237. Vi que quando nos sobrecarregamos nossas forças, trabalhamos demais e nos cansamos muito, nós ficamos resfriados e nessas ocasiões corremos o perigo de que as doenças tomem uma forma perigosa. Não devemos confiar o cuidado de nós mesmos a Deus para que Ele zele e cuide daquilo que Ele nos encarregou de vigiar e cuidar? Não é seguro nem agrada a Deus que violemos as leis da saúde, pedindo então que Ele cuide de nossa saúde e nos livre de doença, quando estamos vivendo diretamente ao contrário de nossas orações. Temos, porém, o dever de falar e de batalhar contra a intemperância de toda espécie. Intemperância no trabalho, no comer, no beber, no uso de medicamentos, indicando então o grande remédio de Deus, água. A água pura para doenças, para a saúde, para a limpeza, é como um regalo. Está registrado na terceira mensagem angélica 280, esse trecho. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Então está aqui. Nós verificamos a resposta dessas 3 questões nesses textos, de Ciência do Bom Viver, na página 237, e Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 280. Que nós não podemos estar violando de forma alguma. Temos que ter todo o cuidado possível com a nossa saúde, com nossos hábitos alimentares, nosso trabalho, nossa maneira de trabalhar, os limites de horários, os horários que nós temos de repouso, temos que ser obedientes a isso, não ficar até altas horas da noite acordado, isso prejudica, o mais possível dormir cedo, levantar cedo, e outros hábitos que não são nocivos. Nós temos que começar a colocar em prática na nossa vida. Tudo isso para quê? Para que tenhamos saúde, para que vamos bem, E isso reflete automaticamente na nossa vida espiritual. Não adianta depois ficar doente pedindo a Deus, seria até uma hipocrisia. Estraga o corpo, sempre se te prejudicando e depois pedindo para que Deus assim dê saúde, restaure. E claro que Deus é misericordioso, como um pai amado, quando o filho erra, mas devemos ter essa consciência de estar buscando isso, a nossa mudança de vida. E aqui trazendo a bênção da água, a água pura. É maravilhoso os tratamentos que podem ser feitos com a água na questão da saúde, e também para a nossa alimentação. É muito saudável tomar uma água pura.
Agora, passando para a terceira pergunta dessa maravilhosa lição, nós iremos ver aqui também a questão de número 3, que contém 3 interrogações. A. O que dizer do precioso presente celestial, o ar que respiramos? A. B. A que perigo nos expomos ao não abastecermos nossos pulmões com ar puro? E C. Como se livrar do gás carbônico se a pessoa vive em abafamento? Vamos ler alguns versículos bíblicos, que vêm falando sobre esse tema. Eclesiastes, no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. E o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. E em Cantares, no capítulo 4, versículo 16, a primeira parte. Levanta-te o vento do norte e vento do sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. E registrado aqui em primeiro Testemunho para a Igreja, na página 701 e 702, diz que o ar é uma bênção gratuita do céu. Destina-se a fortalecer todo o organismo. Ar, a preciosa dádiva do céu, que todos podem ter, beneficiar-lhes com uma revigorante influência, caso não recusem a entrada. Dê-lhe boas-vindas, tem-lhe afeição a ele a ser revelada, um precioso calmante dos nervos. O ar deve estar em constante circulação para manter-se puro. O efeito do ar puro é fresco e fazer com que o sangue circule de maneira saudável através do organismo. Ele refresca o corpo e tende a comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo que sua influência é claramente sentida sobre a mente e comunicada em certo grau de calma e serenidade. Em Ciência do Bom Viver, na página 272 e 274, também comentam sobre essa dádiva. Para possuir bom sangue, é preciso respirar bem. Plena e profunda inspiração do ar puro, que enche os pulmões de oxigênio, purifica o sangue. Isso comunica ao mesmo uma cor viva, enviando-lhe qual a corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e melhora a digestão, que conduz a um sono profundo e restaurador. Veja aqui como que várias qualidades, vários benefícios que tem o ar puro para a nossa saúde. Maravilhoso texto. Os pulmões estão de contínuo expelindo impurezas e necessitam ser constantemente abastecidos de ar puro. O ar contaminado não proporciona a necessária provisão de oxigênio, e o sangue passa pelo cérebro e os outros órgãos sem elemento vitalizador. Daí a necessidade da perfeita ventilação. Respiram o mesmo ar repetidamente até que ele carrega de venenosos elementos, expelido pelos pulmões e poros, e assim as impurezas são novamente levadas ao sangue. Então aqui fala da importância do ar e da importância da circulação desse ar, citando ali nos versículos, a questão do vento. Então, para quê? Para que seja renovado, para que o gás carbônico seja eliminado. Então, ficar numa casa fechada, em ambientes fechados, não é benéfico à saúde. Então, devemos abrir nossas janelas, e deixar com que o ar, principalmente à noite, o ar ele circule. Isso vai beneficiar. E é uma dádiva aqui, uma dádiva de graça que Deus nos deu, esse privilégio de respirarmos um ar puro. Temos que dar muito valor a isso. A quarta questão: qual é o fundamento de toda reforma firme e duradoura? E que perigo nos espreitam nas margens do caminho? Isaías, no capítulo
30 e versículo 21. Isaías, no capítulo 30 e versículo 21. Diz aqui: e aos teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, e se vos desviardes, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. É um conselho bíblico maravilhoso e muito importante para a nossa salvação. Diz que o progresso da reforma depende de um claro reconhecimento da verdade fundamental. Ao passo que, de todo lado, espreita o perigo e uma estreita filosofia e uma rígida e fria ortodoxia, há, por outro lado, o maior perigo num descuidado liberalismo. O fundamento de toda reforma é a lei de Deus. Cumpre-nos apresentar em linhas distintas e claras a necessidade de obedecermos a essa lei. Seus princípios devem ser mantidos perante o povo. Eles são tão eternos e inexoráveis como o próprio Deus. Então aqui essa reforma, que deve ser firme e duradoura, mas não pendendo nem para a direita nem para a esquerda, nem para o extremismo e nem para o liberalismo. Então nós temos que manter um caminho reto, um caminho saudável, um caminho com ética, naquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus. A quinta questão diz: pode haver verdadeira reforma à parte de Deus? Estamos em Provérbios, vamos ler em Provérbios, que está registrado. Provérbios no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isso será remédio para teu umbigo e medula para os teus ossos. Aqui outra reflexão, outro conselho dado pela palavra de Deus. Nós temos que saber que não há nada que podemos fazer à parte de Deus. As palavras de Cristo são verdadeiras e são confirmadas. Sem mim, nada podeis fazer. Nós temos que estar ligados 100% ao nosso Deus. Diz aqui, em Ciência do Bom Viver, na página 130. A parte do poder divino, nenhuma reforma genuína pode ser efetuada. Nenhuma reforma. As barreiras humanas erguidas contra as tendências naturais e cultivadas não são mais que bancos de areia contra uma torrente. Então fica aqui esse conselho maravilhoso. Não adianta nós queremos fazer qualquer tipo de reforma sem a ajuda de Deus. Somente através de Deus, através do seu Santo Espírito, nós podemos estar buscando esta reforma, mudando os nossos hábitos. A pergunta de número 6. Qual foi uma das piores perdas que nos ocorreu na queda? Em que ponto o inimigo dirige as suas tentações? Está lá em 2 Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 26. E tornaram-se a despertar, desprendendo dos seus laços o diabo, em cuja vontade estão presos. Isso foi uma das coisas, das piores perdas que ocorreu na queda aí de Adão e Eva, dos nossos pais, de estar preso a essas tentações, ao inimigo, a ser escravo do pecado, onde somente Cristo pode nos libertar. Ciência do Bom Viver, na página 129 e 130. Um dos mais deploráveis efeitos da apostasia original foi a perda do poder do domínio próprio por parte do homem. Unicamente à medida que esse poder é reconquistado pode haver um real progresso.
O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Daí o adversário dirigir suas tentações para o enfraquecimento e a degradação das faculdades físicas. Seu êxito nesse ponto importa na entrega de todo o corpo ao mal. As tendências da nossa natureza física, a menos que estejam sob o domínio de um poder mais alto, certamente produzirão ruína e morte. É por isso que nós estamos passando um conflito, uma guerra, mas nós temos o grande general ao nosso lado. Nós temos que pedir auxílio, buscar a presença de Deus, para que mude os nossos hábitos errados, né, que possamos ter hábitos que nos promovam a saúde. Então aqui, dando continuidade na pergunta de número 7. A. O que deve dominar sobre nós? A B. E a razão, por esta vez, deve estar sob qual direção? E a C. Que ilustração bíblica é aplicada a nós? Então vamos ler aqui em Romanos. Vamos abrir aqui no livro de Romanos, no capítulo 12 e o versículo 1. Vamos fazer a leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E Efésios no capítulo 5 e o versículo 27, que assim nos diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está aí então a ilustração, né? Os versículos, né, que vêm nos ajudar a adquirir, né, que a pergunta vem nos questionando, essa 7ª pergunta. E aqui na Ciência do Bom Viver, na página 130, ela vem nos ensinando, nos enchendo de conhecimento. Diz que o corpo tem de ser posto em sujeição. As mais elevadas faculdades do ser devem dominar. As paixões devem ser regidas pela vontade. E essa deve ser, por sua vez, acha-se sob a direção de Deus. A régia faculdade da razão, santificada pela graça divina, deve ter o domínio em nossa vida. As exigências de Deus devem impressionar a consciência. Os homens e mulheres precisam ser despertados para o dever do império de si mesmos, para a necessidade da pureza, a liberdade de todo alvitante apetite e de todo hábito contaminador. Precisam ser impressionados com o fato de todas suas faculdades de mente e corpo são dons de Deus e destinam a ser preservados nas melhores condições possíveis para esse serviço. Naquele antigo ritual, que era o Evangelho um símbolo, nenhuma oferta defeituosa podia ser levada ao altar de Deus. O sacrifício deveria representar a Cristo, que tinha que ser sem mancha. A palavra de Deus refere-se isso como uma ilustração de que devem ser seus filhos. Um sacrifício vivo e santo e sem defeito, né, conforme o versículo ali de Efésios, e também essa ilustração bíblica, que era o sacrifício, né, o cordeiro ali, o animal levado, né, ele não poderia ter falha, mancha, né? Então, da mesma forma, Deus aqui pede aos seus filhos, né, a sua conduta diária, né, devem fazer isso. Para quê? Para que tenham saúde e assim possam levar a palavra de Deus a outras, né, através do falado e através das experiências, das atitudes, né, do exemplo, né, que é o que mais pesa. Vamos para a 8ª. Quantos compreendem a importância de uma vida pura e saudável? Hebreus, no capítulo 6 e o versículo 12. Vamos ver aqui então.
para que vós não façais negligências, não sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, aqui o versículo. Vamos ver aqui, em uma meditação, né, de 2009, Jesus, meu modelo, na página 301, diz que não há um em 1000, casado ou solteiro, que compreenda a importância da pureza de hábitos, de preservar o asseio ao corpo e a pureza do pensamento. Enfermidade e doença são consequências certas da desobediência à lei da natureza e da negligência das leis da vida e da saúde. Então veja aqui que traz, infelizmente, um relatório negativo, que nenhum em 1000. Por isso que nós vemos aí uma população mundial doente. O mundo parece um hospital. Infelizmente, as pessoas estão doentes, em sua maioria, pelos hábitos incorretos. É o lar onde vivemos que precisamos preservar para a honra de Deus, aquele que nos redimiu. Precisamos saber como preservar o mecanismo vivo para que nossa mente, corpo e espírito possam ser consagrados ao seu serviço. Como seres racionais, somos provavelmente ignorantes quanto ao corpo e suas exigências. Embora as escolas que estabelecemos ofereçam estudos de fisiologia, não têm assumido a questão com uma decidida energia que deveriam. Apesar de toda a luz que brilham das escrituras sobre esse assunto, apesar das lições dadas na história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, apesar do resultado do regime alimentar simples e saudável, há pouca consideração pelas lições escritas àqueles que foram inspirados por Deus. Os hábitos alimentares das pessoas são geralmente negligenciados. Então nós vemos aqui, infelizmente, esse relatório, que as pessoas, hoje no mundo que vivemos de produtos industrializados, o comer simples está sendo deixado de lado. São fast foods, algo que só vem a prejudicar e automaticamente prejudicam o trabalho de Deus. Que uma pessoa doente, ele não vai conseguir fazer o trabalho, nem o seu trabalho profissional, o seu trabalho de dia na labuta, pelo seu pão de cada dia, quanto menos o trabalho espiritual, que vai afetar tanto o físico como a sua mente, deixando aí de exercer uma influência. Então nós vemos que essa lição, esses conselhos, são para que tenhamos saúde, para que possamos realizar um trabalho para o nosso Deus, um trabalho com alegria, com vitalidade. É isso que Deus está ensinando, que Ele só quer o bem nosso, que nós vivamos com saúde. Nós vamos agora para a pergunta de número 9. O que aconteceu com muitos que se prepararam para ajudar na causa de Deus? O que deve dominar sobre nós? E o que seria grande vitória para a igreja? Vamos ler lá em 3 João, no capítulo 1 e versículo 2. Terceira epístola do apóstolo João, no capítulo 1 e versículo 2. Amado, deseja que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Maravilhoso versículo aí, do que o apóstolo, do que o Espírito Santo deseja a cada pessoa. E vamos ler aqui na pena inspirada as instruções, os conselhos sobre essa pergunta, na meditação de 2009, Jesus é meu modelo, na página 306. Acham-se agora sobre a sombra da morte muitos que se preparavam para fazer uma obra pelo Mestre, mas que julgaram ter repousado sobre ele a sagrada obrigação de observar as leis de saúde. As leis do organismo físico são realmente leis de Deus. Este fato, porém, parece ser esquecido. Não consideram que é preciso exercer tato e perícia para preparar o alimento de maneira mais saudável.
Mas é necessário que os cristãos sejam estritamente temperantes. Devem levar a norma. A temperança no comer, beber e vestir é essencial. Devem dominar o princípio em vez do apetite ou do gosto. Significa muito ser fiel a Deus. Ele tem reivindicações sobre todos os quantos empenham em seu serviço. Deseja que o espírito e corpo sejam preservados na melhor condição da saúde e cada faculdade e dom sob o controle divino. É tão vigorosos e cuidadosos como os possam tornar hábitos de estrita temperança. Se pudermos despertar as sensibilidades morais de nosso povo em relação ao assunto da temperança, grande vitória será alcançada. A temperança em todas as coisas dessa vida deve ser ensinada e praticada. Temperança no comer, no beber, no dormir e vestir, um dos grandes princípios da vida religiosa. A verdade introduzida no santuário da alma há de dirigir no tratamento do corpo. Coisa alguma que diga a respeito à saúde e do ser humano deve ser considerada com indiferença. Nosso bem-estar eterno depende do uso de que fizermos nessa vida, de nosso tempo, força e influência. Então aqui registrado, né, esse conselho e o valor que nós temos que dar, então, a temperança, né, a hábitos, né, no comer, no vestir, né, na nossa maneira de estarmos agindo a cada momento da nossa vida, né, no nosso trabalho, em tudo. Então nós temos que estar mudando, né, uma escada, subindo cada degrau, mas sempre buscando aquilo que é melhor para o nosso corpo, para que possamos ter, né, como diz o versículo, ter saúde, que vá bem a nossa vida, a nossa alma. Né? E a pergunta de número 10, a última pergunta, diz assim: o que nos ensina a lei sobre respeito a si próprio e a propriedade do Senhor? Vamos lá, 1 Coríntios. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, e versículo 20. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificado, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós sabemos, irmãos, que após a queda do homem, né, Deus pagou um alto preço pela nossa remissão, pelo nosso corpo, para que tenhamos saúde, a vida eterna. Esse foi o preço da cruz do Calvário. Né? Então, nós não somos donos de nós. Né? Fomos resgatados, salvos do pecado, do diabo, né? Através de Cristo. E traz aqui a meditação, né? Na página 301, Jesus é meu modelo, a meditação 2009. Vocês são propriedade do Senhor, seus pela criação e seus pela redenção. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, registrado lá em Romanos. A lei do respeito a si próprio e a propriedade do Senhor é aqui apresentada. A isso levantará a respeitar as obrigações que cada ser humano está sujeito, a fim de conservar o organismo vivo, que é tão tremenda e maravilhosamente feito. Este mecanismo vivo deve ser compreendido. Cada parte dessa maravilhosa mecanismo deve ser cuidadosamente estudado. A preservação da própria vida deve ser praticada. A transgressão da lei física, a transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor do nosso ser. Criou a estrutura humana e é o autor das leis da física, assim como da lei moral. O ser humano que se descuida e negligencia os hábitos e práticas corcinentes da sua saúde e vida física, peca contra Deus. Então está aqui escrito, né? Não temos como fugir disso, essa é a pura verdade. Né? Que possamos dar valor a cada minuto da nossa vida. E é tudo para quê? Para o nosso bem, para a nossa alegria,
né? Ninguém quer viver com dor, enfermo, né? Num leito de hospital, ou enfermo na sua vida, mesmo que seja no seu lar, né? Mas que tenhamos saúde, né? Se nós podemos estar bem em qualquer situação, até financeira, mas se nós tivermos uma dorzinha na unha do pé, isso é um incômodo. Então, a saúde é uma bênção. E isso cabe a nós, a proporcionar a saúde a nós mesmos, através dos conselhos e das bênçãos que Deus tem nos dado, observando restritamente a sua lei, né? E os hábitos devem ser mudados. Que Deus possa nos abençoar. A todos que estão ouvindo essas lições, que aqueles que não conhecem, que tenha a oportunidade de estar ouvindo através dos nossos canais, no YouTube, no Facebook, né, que possam ter o interesse. É meu desejo e oração a todos. Que a paz do Senhor esteja, que todos tenham saúde. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.